debate sobre educação, comunicação, moda, periferia e, principalmente, segurança. Agora, vou pedir a atenção de todos vocês, porque nós iremos falar com uma das pessoas que eu tenho uma admiração. Aliás, eu só tenho admiração por essas pessoas, para mim é fantástico. Mas ele veio do Rio Grande do Sul, direto para São Paulo. Ele veio de Porto Alegre para São Paulo, para o sofá do Fala Itati. Ex-fuzileiro naval, policial penal, militante e amigo do Fala Itati. Uma salva de palmas. DJ, solta o som, porque nós vamos receber agora Kyrion Black. Uma salva de palmas. Ah! Gente, até eu queria ser presa desse jeito, viu? Vou cometer algum crime. Olha, eu tinha dito no bloco anterior que só iria casar na outra encarnação, mas tudo pode mudar. Tudo, mas cadê um advogado? Cadê o nosso advogado? Ô, doutor Edivaldo, é possível mudar essa prerrogativa? É possível? Ô, Edivaldo, se não é para você pensar, para você falar assim, ai que saco. Senta, Kyrion. Senta no sofá do Fala Itati, meu querido amigo. Kyrion, boa noite, pessoal. Kyrion, querido, de Porto Alegre para... Caramba, conheço a Tati, só contar o inicinho aqui, por que favor. Eu conheço a Tati, na época da pandemia a gente se aproximou, né? A gente fez uma live e a Tati falou assim, pô, um dia tu vai ir para São Paulo e a gente vai fazer um programa ao vivo, pô, eu tô aqui... E eu cheguei no domingo, eu estava gravando e já estava nervoso, pô, vou sentar no sofá mais revolucionário de São Paulo, preciso estar lá. Irmão. Obrigado pelo convite, Tati, de verdade. Eu que agradeço, imagina, para mim é uma grande honra receber uma pessoa que fez parte da minha vida, do programa da construção lá atrás, que hoje veio do Rio Grande do Sul, Lili, veio direto. O Avelino, que estava aqui antes, você conheceu, conseguiu? Avelino tinha vindo da China, chegou há um dia e já veio para o programa. Eu fico muito feliz com todo esse apoio, com toda essa consideração. Você, policial penal, aliás, dá para a gente até cometer um crime, hein? Cadê o Claudinei? Faz isso. Claudinei sumiu? Cadê o Claudinei? Já sumiu? Claudinei, vamos cometer um crime. Todos os policiais são assim como você? Acho que todos são profissionais. Não, a gente sabe que são profissionais. A gente quer saber se é tudo desse tamanho, se é tudo assim bonitão. Não tem um requisito tamanho. Na Brigada Militar, na Polícia Militar, tem um requisito estatura. Ele está levando a sério, gente. Eu tô brincando aqui. Na penal e civil não tem. Não, eu só queria saber se tem mais homens assim que nem você, porque aí a gente vai cometer crime. Aí, vamos ou não vamos? Não vamos? Dá gosto de ser presa? Pode algemar, pode. Joga lá, que a gente aceita. Cadê a Alice? Cadê a Alice que sumiu? Alice. Foi ali e já voltou. Kyrion, você, policial, a gente sabe a história e a estrutura da polícia, quando a gente vai falar de corte racial, ainda continua as mesmas estatísticas de que a cada 4 pessoas mortas, 3 continuam sendo negras. Nós temos um encarceramento em massa da população negra. Nós temos uma criminalidade que, lamentavelmente, enxerga os corpos negros primeiro. Você é um policial e também, dentro desse processo profissional, criou um movimento Black, que é um movimento de policiais antirracistas. Como isso? Tem como ligar uma coisa com a outra? Porque é fantástico e brilhante o que você está fazendo. Bom, a gente precisa entender que as pessoas negras, nem todas elas despertam ao mesmo tempo, não quando nascem. Inclusive, eu deixo aqui uma sugestão de leitura, que é um livro de Neuza Santos, que o título é Tornar-se Negro. Bom, eu tinha espelho, eu sabia que eu era um sujeito negro, ainda mais no Rio Grande do Sul. Mas essa inquietação de militar, de pensar realmente sobre a estrutura que a gente vive, no país que a gente vive, ela desperta através da arte e através da cultura.
Então, por isso que eu parabenizo também para tu ceder esse espaço e mesclar, harmonizar junto com a cultura dentro do programa Fala aí, Tati. Tá? Porque eu estava no Rio de Janeiro, de férias, visitando um museu no Rio de Janeiro, e tinha uma exposição sobre o Almirante Negro, o líder da revolta da Chibata. E foi lá, no ano de 2019, que eu descobri que o líder da revolta da Chibata foi um marinheiro negro e do Rio Grande do Sul. E eu me enxerguei naquele personagem, porque eu também, negro, do Rio Grande do Sul, e eu também servi a Marinha. Eu fui fuzileiro naval, 2 anos. E morei no Rio de Janeiro, e ninguém me contou isso. E eu pensei, bom, eu preciso criar um movimento, que na verdade é um perfil no Instagram, deixo o convite para vocês seguirem lá, é o @movimentoblackrs, para poder contar tudo que eu estava descobrindo através do conhecimento, através da cultura, através da história. Então é dessa forma que surge o Movimento Black. É um perfil de letramento racial, onde eu ensino conceitos, compartilho, na verdade, porque é muito uma troca, não é só ensinar, mas é muito nesse sentido. O despertar nasceu depois de uma visita num museu. Isso é fantástico. O que é a educação e a transformação? Eu digo isso porque assim, a polícia dentro desse recorte, nós sabemos que vai olhar para esses corpos negros com um racismo já sistêmico, já determinado para dizer que o preto é o ladrão, que o preto é o assassino. E não estou dizendo que estou tirando, não é vitimismo. Crime não tem cor. Uma coisa que tem que ficar muito clara: crime não tem cor. Crime é uma decisão, é uma escolha, é um caráter, e quando a gente determina que crime tem cor, a gente se torna certamente um país racista, onde a gente coloca pessoas negras o tempo todo dentro desse processo de encarceramento. A preocupação de um policial com essas questões me chamou a atenção. Porque não tem como a gente, num sistema que é um sistema racista, dizer que a polícia não vai ser, que vai ser empática, que vai entender, vai compreender. E quando você faz isso, e faz isso para outros policiais com sucesso, certamente é um dos movimentos que mais merecem a atenção da população. Isso, para mim, é muitíssimo importante, porque eu tenho amigos que cometeram crimes, né, e casos também que rouba-se uma bolacha, pega 5 anos, e o cara que matou, até mesmo o próprio policial que foi morto, que matou a esposa, não saiu algemado. Um político que jogou uma granada na polícia, que recebeu a polícia com uma granada, não é nem foi com uma granada, e ele foi conduzido para a viatura sem algema. E, de contrapartida, a população negra, qualquer coisa, é levada de uma brutalidade. Essa necessidade de formar esses profissionais, Kyrion, surgiu por conta desse seu conhecimento, mas eu quero saber, resultado, como é que foi isso para os outros policiais? Bom, a gente precisa me situar no espaço e me colocar até para que vocês possam perceber também a minha situação, a minha posição. Porque dentro da polícia, eu sou o outro. Porque a polícia, a gente tem que compreender a história, é uma instituição racista. Ela foi criada no início do Brasil República Sim. para perseguir negros. Ponto. A polícia é uma instituição racista. E daí, como um policial vai ficar falando mal da instituição? Tá? Então, nessa posição de servidor policial, eu sou o outro, eu sou o inimigo. Só que para a população negra, eu também sou o outro, eu sou o inimigo. Porque Sim, a porque população você é negra policial. vê que, não, olha lá o capitão do mato. Você é capitão do mato, está dos contras. Só que a população negra precisa compreender, a sociedade brasileira como um todo, precisa compreender que é importante que existam pessoas negras nos mais diferentes espaços para que esse tipo de conhecimento chegue nos espaços. Se a gente ficar fechado em uma bolha, aquele conhecimento não circula, ele fica fechado na bolha. Então, é preciso que a gente possa romper bolhas, furar a bolha de verdade e ocupar esses espaços. E que bom que a gente tem aí
o convidado que me antecedeu se colocando à disposição para estar no parlamento, aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, é importante a gente poder ocupar os mais diferentes espaços da sociedade. Tá? O que acontece? Dentro da Polícia Penal, a Polícia Penal do Rio Grande do Sul, ela formou a primeira comissão de enfrentamento ao racismo do Brasil. Deixo claro e transparente para vocês que eu não sou o autor, é toda uma coletividade. O conhecimento afrocentrado, ele trabalha muito nisso, não em personalizar, colocar uma pessoa num certo patamar, mas sempre em circularidade, sempre em coletividade. Então, é um grupo formado por servidores policiais que, de fato, eles compreendem o racismo como um problema legítimo e que acontece dentro da instituição. Então, a gente tem servidores das mais diferentes forças de segurança pública, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, pessoas pretas, pessoas negras e pessoas não negras, pessoas brancas. E aqui eu quero destacar também, porque o que me chamou a atenção no teu programa, Tati, é que o nosso público é um público bastante plural, um público diverso, mas o que me chamou a atenção é a presença de pessoas brancas. É importante que as pessoas brancas estejam conosco e sejam nossos aliados. Quando a gente fala que essa pauta é uma luta antirracista, o que a gente tem que atacar é o racismo. É o racismo, é o sistema, é compreender esse sistema para a gente poder, de alguma forma, diminuir e, a longo prazo, erradicar o racismo. Então, as pessoas brancas sempre são bem-vindas, são convidadas e acolhidas, né, para estar lado a lado conosco. Tá? E esse tipo de fala que eu faço, também dentro de alguns movimentos negros, eu posso ser atacado, porque o pessoal se fecha numa bolha e entende que não, o branco é o inimigo. Todos os brancos são nossos inimigos. Uma visão mais Malcolm X, tentando importar algo lá dos Estados Unidos, que era uma outra realidade em um outro tempo. Malcolm X é 1968, 1970, muito tempo atrás. E também uma visão muito errônea também dessa questão do Malcolm X, porque, na verdade, o Malcolm X já trazia a questão do posicionamento e o poder de fala. Por exemplo, ele não queria o branco salvador, que as pessoas entendem muito, ele não quer o branco. Não, na realidade, ele não queria o papel do branco salvador. Porque aí, nós somos aqui os pretos e não sei o quê, o branco vem e salva a gente. Não, a ideia era que nós, negros, fizéssemos esse processo e nós conseguíssemos estar em destaque. E também muitas pessoas acham que ele não queria. Não, a ideia é que ele queria o protagonismo para a população negra. Porque a gente vê tem muitos desses casos, as pessoas vão lá, ajuda, tal, e se identifica e sai o branco salvador. Olha, eu ajudei os pretos, os favelados, o isso, aquilo, outro. Então, essa é a visão que ele não queria. Mas eu acho muito importante a sua menção, porque eu preciso de pessoas que sejam antirracistas. É isso que eu preciso. Aqui no meu programa eu quero pessoas antirracistas, porque eu preciso de pessoas negras com consciência racial e pessoas brancas com consciência racial também. E isso é muitíssimo importante quando você toca nesse assunto, porque nós precisamos de aliados. Então, quando o Dr. Paulo fala que, olha, eu quero um movimento político onde todos estão juntos, é exatamente esse processo de trazer pessoas, mas o protagonismo tem que ser nosso. Concordo. Só fazendo um paralelo, a questão do racismo nos Estados Unidos, lá foi muito mais forte, foi muito mais direto, da mesma forma como foi na África do Sul, que existiu de fato um apartheid, bebedouro para homens negros e para pessoas brancas. Não falava nem mulheres negras. E depois é um outro assunto que a gente pode entrar talvez em outro programa, em outro espaço, falar sobre o mulherismo negro e por que as mulheres negras elas estão na base da estrutura. Exatamente. Na base da estrutura. Porque as mulheres negras nunca foram lembradas, esquecidas. O movimento feminista no Brasil e no mundo sempre defenderam as mulheres brancas. Nunca falaram em mulheres negras. E os homens negros, inclusive lá os panteras negras, lá, punho cerrado, população negra, vamos defender a nossa população, os homens. Exatamente. Eles não se referiam a mulher. Então a mulher ela sofre
pela questão do machismo, pela questão do racismo também, essa intersecção. No Brasil, o racismo ele se manifesta de uma forma muito velada, muito sorrateira, um racismo à brasileira, um racismo cordial, um racismo que, eu estou brincando, tu entende? Brincadeira, então é né? difícil, às vezes, perceber. E, às vezes, tem pessoas negras que não despertaram para a pauta, nunca estudaram sobre, até porque nós temos uma lei no Brasil, que é a Lei 10.639, uma lei de 2003, mais de 20 anos e que nunca foi colocada em prática. Nunca. 20 anos de existência de uma lei que nunca foi colocada em prática. E aí, só te interrompendo, e é um episódio recente, a criança faz o desenho da religião de matriz africana, porque o problema é a religião de matriz africana. Chega um contingente de 10 policiais para intimidar uma funcionária pública no serviço, né? No momento que ela está ali. Então, o que você está dizendo é muitíssimo importante, mas a gente precisa de informação, inclusive, para os próprios policiais. Porque vem com uma truculência nas periferias de uma maneira assim, gente, é gritante. E foi por conta desse movimento e dessa comissão de enfrentamento ao racismo que hoje, esse ano, foi o primeiro ano que teve no curso de formação, na formação dos servidores policiais, lá na academia, uma cadeira, são 10 horas apenas, de letramento racial. É a primeira polícia do Brasil que coloca nas suas disciplinas, lá do curso de formação, letramento racial. No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. E só mais um dado. Santa Catarina está em primeiro lugar, mas em segundo lugar está o Rio Grande do Sul como um dos lugares que mais tem casos de racismo. Né? Isso é muito incongruente as coisas. É complicado, porque, por exemplo, em São Paulo, a população ela é muito miscigenada. Isso que me chamou a atenção. Eu cheguei domingo em São Paulo e já tenho vários pontos positivos. Depois eu quero compartilhar um negativo que eu tenho com São Paulo. Tá? Posso falar o negativo agora primeiro? Isso porque você vai embora quando? Eu vou embora sábado. Que bom, vai dar tempo de eu levar ele aonde, gente? Aonde é que eu vou levar o Kyrian, gente? Diga, onde, Dona Leris, eu vou levar o Kyrian para ele conhecer, para ele ter uma impressão boa de São Paulo? Chuta, Dona Leris, qual é o lugar? Mas sabe não qual sabe? Mas... Vou te levar no Capão Redondo. Bora lá. Mas sabe qual é minha impressão negativa? Que na verdade não é negativa, eu falei aqui para deixar todo mundo atento. É que São Paulo, ela é uma cidade cultural. Existem vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. E a nossa dificuldade, a nossa frustração é que a gente não consegue estar nos espaços ao mesmo tempo. Então, para mim, esse é o maior problema de São Paulo, é esse. O pessoal fala, tem lixo na rua. Cara, Porto Alegre tem lixo na rua. Eu já fui em Santa Catarina, já fui em Paraná, tem morador de rua também. É um problema social que acontece nas grandes metrópoles. Aqui a gente está falando da maior metrópole da América Latina. E o que mais me chamou a atenção, de forma agora positiva, de fato, é a população de São Paulo. É essa mistura, essa miscigenação, que a gente tem japonês, a gente tem libanês, a gente tem população negra, enfim, essa indígena, muito forte a presença indígena de São Paulo. Então, é isso que me faz querer retornar novamente para São Paulo. E esse mês de junho, é o mês do orgulho. Dia 28, nós comemoramos aí o mês inteiro. Eu digo que o mês de junho é um mês muito importante para o movimento, para as pessoas LGBT, para mim, que eu me acabei na parada. Estava no trio elétrico, mas eu acabei Nossa, eu quase caí daquele negócio, pendurada lá. O mês de junho é um mês importante de uma luta que saiu de uma violência para sair esse mês. E São Paulo, apesar de várias tentativas de acabar com o movimento, com a parada na Paulista, é muito legal esse mês, porque a gente aflora mesmo, colocamos todas as nossas corpos e mostramos, nós estamos aqui, e São Paulo tem que abraçar isso mesmo, e acho que todas as outras cidades têm que entrar nesse ritmo. Eu fico feliz que você tenha achado só ponto positivo, mas São Paulo é um lugar bacana mesmo, mas é um lugar também, como o Rio Grande do Sul,
racista, e esse racismo, às vezes, ele é velado, às vezes ele é escandaloso, ou às vezes ele é discreto. E dentro da polícia, a gente falava sobre Sim. a questão da formação, do curso de formação. A gente tem... Não sei se o microfone Tá. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Dentro do curso de formação, então, tem esse treinamento para saber o que é letramento racial. Tá? Mas, e muitas vezes, a gente, pessoas próximas, estão vendo ali uma reportagem ali na TV ou na internet, falando que a polícia chegou despreparada. Pessoal, compreendam, a polícia não é despreparada, ela foi treinada para fazer daquela forma. Por que ela bate, ela pedala a porta do sujeito que mora em comunidade? Por que o político, aquele que jogou granada, ele deu um tiro de fuzil na frente da viatura onde estava um delegado da Polícia Federal? E não aconteceu nada com ele, repercutiu a foto do policial Sim. federal dando risada ao lado do político. Por que não foi algemado? Por que não estrangularam ele? Por que não colocaram o joelho sobre o pescoço dele? Porque a polícia foi ensinada para não fazer isso. A polícia foi ensinada, e isso vocês podem pesquisar no YouTube, canções militares, que tem na polícia militar. Agora a guarda municipal em tudo que é lugar do Brasil quer se tornar polícia também. E eu não tenho nenhum posicionamento contrário em se tornar polícia para que os servidores possam adquirir direitos de polícia. Qual o direito? Aposentadoria mais cedo, que mulheres possam se aposentar mais cedo também. Beleza, eu sou de acordo. Mas o caráter policial militar, isso aí a gente tem que discutir, pelo menos. Não estou falando nem em acabar, porque isso é uma baita discussão, tá? Mas pelo menos tem que ser colocado em discussão, em pauta, para que a gente possa pensar que essa forma da polícia agir não é uma forma de uma sociedade do século XXI, no ano de 2026. No ano de 2026. Como tu bem lembrou, Tati, todos os dias nos jornais tem, o fulano sofreu abordagem. Sofreu abordagem por quê? Porque o criminoso no Brasil tem cor. Em 2023 foi feita uma pesquisa da ONU, e foi realizada lá no Rio Grande do Sul, onde os servidores policiais das diferentes forças tinham que responder a um questionário. E o principal ponto para o policial identificar pela cara do sujeito que ele era um servidor delituoso, que ele era um sujeito, um indivíduo delituoso, criminoso, era a cor de pele. O principal, que todos apontaram ali, não, se o sujeito é negro, é pardo, bom, tem que ficar atento. Então o sujeito branco, ele passa isento dentro da sociedade. Ele comete crime e não acontece nada. Bom, eu trabalho no sistema prisional, eu posso falar para vocês. No Brasil, quem vai preso são pessoas pobres, independente de cor daí. São pessoas pobres. Por quê? Quem é rico não vai preso no Brasil. Isso é revoltante, eu não sei quando isso vai acabar, mas a conscientização de policiais como você é fundamental. Esse movimento que você está fazendo, que eu espero que... Eu preciso de conectar com outro policial que veio aqui, o doutor Lívio, advogado, policial civil, que ele está fazendo o mesmo processo dentro da Polícia Civil aqui em São Paulo. E eu acho que vocês dois vão ter muita coisa para trocar, vai ser importante. Mas eu fico muito preocupada, Quirion, tem como lutar contra o sistema dentro do sistema? Tem como. Tem que ter coragem. Eu, em 2024, eu coloquei meu nome para concorrer como vereador pela cidade de Porto Alegre. E depois disso eu fui, de alguma forma, velada, mas perseguida dentro da instituição. Mas, enfim, a nossa vida ela é feita de escolhas a todo tempo. Todo tempo a gente tem uma escolha. E vários caminhos, né, que vão se abrindo a partir daquelas escolhas que a gente faz. Eu acredito que, sim, eu também sou formado em geografia, sou professor, então eu, como sou da área da educação, eu acredito muito no poder da educação para transformar as pessoas. Ali, tem um professor de geografia ali, ó. Ali, ó. Professor Alexandre. Boa, boa. Então, assim, se a gente não acredita que... bom, e quem é professor, ou professora, e quem trabalha com educação, consegue perceber na prática que o conhecimento, quando chega naquela pessoa, transforma aquela pessoa. Então, o meu posicionamento é que, sim, eu acredito que as polícias de todo o Brasil, elas podem, sim,
se transformar se tiver o interesse de quem está no comando, de quem está no poder. Você tem que ter pessoas comprometidas com essa pauta. Mas não vai ter, Quirion, não vai ter. Por isso que eu te perguntei. Tem como lutar contra o sistema, dentro do sistema? Porque lá em cima eles não vão querer. Não vão querer. Mas é algo que a gente, claro, que as nossas pautas são sempre urgentes, mas a gente precisa compreender também que isso leva tempo, pessoal. Imagina quanto tempo que tem a Polícia Penal no Rio Grande do Sul, sei lá, 60, 70 anos, e só agora, no ano de 2026, que foi colocado lá na Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, na Polícia Civil não tem ainda. A gente não conseguiu chegar dentro dessas instituições o letramento racial, que são apenas 10 horas, é pouco tempo, mas pelo menos é aquele plim, aquele start, aquela provocação para que aqueles futuros servidores comecem a refletir e pensar sobre. Quando você encontra e quando você vê um criminoso sendo conduzido dentro da viatura, quando você já olha e pensa, o que será que você fez? Por que tem tanto preto? Porque hoje foram 5 presos e os 5 foram pretos. Você já tem esses questionamentos? Tem. Às vezes eu quero conhecer a história daquele, não do preso, não do sujeito sendo preso, a história do sujeito, do indivíduo, o que levou ele a fazer isso. Só que o sistema penitenciário, ele nos adoece também enquanto servidor. Porque tu não pode se apropriar da história, porque... Claro que a gente tem esses casos, o cara, enfim, furtou uma margarina, um desodorante, mas a gente lida ali com pessoas que mataram bebês, por exemplo. A gente lida com um pedófilo. A gente lida com pessoas que esquartejaram outra. E eu cheguei e perguntei para o sujeito lá, que estava no júri, conduzindo no júri, perguntei, mas tu não estava puro, né? Tu devia estar drogado, substância química e tal, para fazer aquela atrocidade, que ele esquartejou outro. Ele falou, não, Taguara, eu estava purinho. Então, são pessoas ruins de fato, que a nossa compreensão humana não consegue chegar. Então, se tu começa a absorver todas essas histórias, o servidor penitenciário ele acaba adoecendo muito. Hoje a gente tem, lá no Rio Grande do Sul, 10% de todos os servidores afastados por questões psicológicas. Então, é algo que a gente pode ir, mas a gente tem que saber também até onde a gente pode ir, para que a gente não possa, daqui a pouco, estar se auto-infligindo, né? E também a questão salarial, o estresse do trabalho, tem tudo isso que faz com que as pessoas dentro... É assim, eu vejo a população e vejo a polícia, vou separar. Os dois estão no mesmo lugar, com baixa remuneração, sobrevivendo e colocados um contra o outro. Foram ensinados para isso, foram treinados para isso. E para ver desculpa te interromper, para ver não a sociedade como um todo como inimigo, mas quem mora na favela, quem mora na comunidade. Inclusive, já citei aqui as canções militares que ensinam, os caras estão lá correndo, lá na rua, cantando, vou subir morro e dar muita porrada. Como se todo mundo que morasse no morro fosse criminoso. Só que as pessoas não compreendem, porque isso precisa de filosofia, a gente precisa compreender de forma inconsciente também. Porque esse pensamento que está sendo inserido dentro da cabeça das pessoas, está lá no inconsciente, a pessoa às vezes fala sem pensar. É o inconsciente se manifestando. A gente precisa compreender, Tati, também, que a nossa sociedade toda ela é uma sociedade racista. Sim. É uma sociedade machista, é uma sociedade homofóbica, porque a nossa sociedade nos moldou dessa forma. Quando a gente vê, a sociedade vê um sujeito negro, muitas vezes ela imagina aquele sujeito negro como alguém delituoso. Fulano tem cara de bandido. Pessoal, isso foi ensinado nas academias, nas universidades do Brasil. Teve um sujeito, que é o César Lombroso, que ele desenvolveu uma teoria, que parece até filme, isso foi lá no início do século passado, 1900 e pouco. Ele queria resolver o crime antes que ele acontecesse. Então, ele traçou perfis, um estereótipo, de pessoas que têm mais probabilidade para cometer o crime. E essas pessoas são quem? São pessoas negras. E isso era ensinado nas universidades. Isso era ensinado através
da novela, da cultura, que muito tempo massificou isso. O sujeito negro, quando aparecia na novela, ou era escravo, ou era um bandido, ou a mulher era empregada doméstica, sempre servindo a alguém. Nunca numa posição de destaque. O que minha filha tem 5 anos, minha filha nasce numa outra sociedade, onde o sujeito negro, de certa forma, ascendeu socialmente e conseguiu se colocar em posições que antes nós éramos invisíveis. Invisíveis. Eu acho muito bom você trazer essa observação, e aí eu vou fazer um exercício com todos vocês, e até mesmo com você. A população negra, ela vem ocupando espaço em todos os ambientes. Nós estamos evoluindo, a cada passo nós estamos evoluindo. Não vou dizer que nós não estamos tão avançados, mas nós estamos evoluindo. Nós temos médicos, nós temos policiais, nós temos doutores, nós estamos aí. Mas eu vou pedir um exercício para vocês. Nós estamos em época de Copa. Liguem e vejam os comentaristas do futebol. Os grandes âncoras ali. Você não acha um negro. E aí o Vinícius Júnior faz gol. Então aquele corpo negro serve para fazer gol, mas ele não serve para ter um par que comente lá. Aí você vai ali na arquibancada da Copa. Você dá uma olhada e você não acha corpos negros. E eu vou dizer uma coisa, Kyrion, essa ocupação desse espaço. E mais uma justificativa para você estar aqui. Isso foi o que me incomodou muitíssimo. Eu vejo lá, quando, domingo passado, acredito que foi domingo passado, do retrasado, a Maju estava fazendo o Fantástico sozinha. Mas não é porque ela é a âncora, é porque a Poliana estava fazendo outra coisa ali. Eu acho que tudo que nós precisamos entender de população negra é que nós precisamos compreender a comunicação do país. Enquanto nós não entendermos que nós precisamos ocupar este espaço que este agente não ocupa efetivamente, a gente vai ter um retrocesso muito grande. Porque você faz um trabalho lá no Rio Grande do Sul, alguém sabia, gente? Alguém conhecia? Não, as pessoas não conheciam. E aí eu peço grandemente que todos vocês, eu tenho certeza que já seguem o programa Fala Itati, entrem no Movimento Black? Movimento Black, o meu perfil pessoal é o nome difícil pra caramba. @Kyrion, Kyrion. Eu não acho difícil não, Kyrion, olha lá. Tá ali em cima o nome. Tá na tela, e é nome lá. mesmo, todo mundo pergunta, é nome? É de origem grega, a escolha da minha mãe, mas eu não tenho, que eu saiba, não tem nenhuma ascendência grega. Né? Então, eu acho que nós temos que entrar, seguir o perfil, ter essa proximidade, tirar foto. Olha, eu estava no Fala Itati, mandar um direct para ele, para a gente se fortalecer, porque a comunicação, Kyrion, ela passa sorrateira. Ela passa sorrateira na mente de todos vocês. E quando eu descobri que o lance do racismo, de tudo que ele faz, era a comunicação, foi por isso que eu falei que eu ia fazer um programa com uma plateia e que ia dialogar com uma periferia, porque é fundamental essa ligação com as pessoas. A dona Leris precisa se comunicar com você, porque é uma mulher grandiosíssima. Eu tive o prazer, Sônia, de ir numa festa no terreiro da Sônia. Eu sou uma mulher judia, eu achei a coisa mais fantástica que foi estar naquela festa maravilhosa, centrada, de uma matriz de religião africana e com pessoas que estavam pregando o bem. Eu preciso que você, Kyrion, se conecte com a Sônia, com a dona Leris, com o professor Alexandre, que é um professor de alto padrão, de uma escola de alto padrão, mas tem uma visão crítica social, racial grandiosíssima, porque é somente assim, viu, gente? É somente desta forma que nós vamos conseguir combater o racismo, porque a gente conseguiu ocupar vários espaços. Esses espaços que a gente ocupa hoje, no ano 2026,
A gente precisa compreender, eu sempre falo no coletivo, a gente, nós, todos nós, compreender, e até todo mundo que não está aqui, todo mundo que está em casa também, enfim, mas é compreender que só foi possível porque existiram governantes promovendo políticas públicas para possibilitar o acesso de pessoas negras na universidade, por exemplo. Eu vi que o Dr. Edio já esteve aqui, né? E o Dr. Edio foi um dos que foi lá no STF, enfrentar o STF defendendo as cotas raciais no ano de 2012. 2012. E se a gente for fazer um paralelo novamente com os Estados Unidos, as cotas raciais nos Estados Unidos já existem desde 1968. Em 1972 já tinham pessoas negras formadas. No Brasil, as cotas são de 2012. E Sim. até hoje as pessoas não entendem. Ah, mas as cotas deveriam ser sociais. Meu querido, as cotas no Brasil hoje elas são sociais também. Porque Exato. o sujeito de baixa renda ele também tem acesso através das cotas. Mas as pessoas precisam entender que ela surge através de um movimento negro unificado, que inclusive foi fundado aqui na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, Sim. o MNU, a qual eu sou militante também, que tensionou o Brasil, o Estado brasileiro, a promover essa política de cotas. Porque se não tivesse cotas, eu não estou dizendo que seria impossível, mas a gente ia permanecer no patamar de décadas passadas. Exatamente. As políticas de cotas, elas são a maior política de ascensão socioeconômica da história da população brasileira. E daí alguém pode falar, mas eu ainda, mesmo assim, eu sou contra cotas. Pessoal, a gente precisa compreender a história. Por quê? Porque as pessoas negras foram impedidas de estudar. Exatamente. Existe uma lei no Brasil que fala, não, negro não vai estudar. Existe uma lei. Então, as cotas é uma reparação histórica para que as pessoas, os descendentes daqueles que não tiveram a oportunidade de estudar, agora possam estudar. Então, novamente, eu coloco aqui a educação lá na frente como aquela potencializadora, de fato, de poder transformar a sociedade. E só para compartilhar também, falando de comunicação, o nome da minha filha foi pensado a partir do viés da comunicação também. O nome da minha filha é Odara. E Odara é um nome iorubá, que vem da região que hoje a gente compreende como Nigéria, que significa a comunhão de todas as formas de transmissibilidade de comunicar. Através do tambor, através da música, através de um desfile de moda, através de um olhar a gente está comunicando, através da fala, da escrita, do WhatsApp. Odara é o nome de toda essa comunhão, de todas as formas de transmitir o conhecimento. Isso é lindíssimo. Uma salva de palmas para esse homem. Olha, se eu for presa por você, eu até posso cometer um crime. Olha, Lili não é uma pessoa suntuosa? Eu acho que dá para a gente cometer alguns crimes. Queria uma pessoa querida, uma pessoa muito especial. Eu fiquei muito emocionada de saber que você veio do Rio Grande do Sul, gente. E eu não sei se você sabe, mas a família do meu pai, a mãe do meu pai, é lá de Bento Gonçalves. E olha só que lá a palavra. Ó, Alexandre, se liga na história da minha avó. Eu tinha as primas que são brancas, né? E quando eu chegava, vinha para visitá-la, e as primas, ela falava assim, olha, tu não vai comer? Aí ela falava, não quero. Pois então não coma, porque a Tatiana não comeu. Olha como que ela ficou. Na hora, minhas primas brancas comiam tudo, porque elas tinham pavor. Olha como a minha avó era gente boa. Pavor de ficar com a mesma cor que eu. E eu dizia para elas assim, olha, meu bem, essa cor aqui é para quem vai ganhar muito dinheiro. A sua está perdendo dinheiro. Você vê o nível do racismo recreativo que a criança negra passa desde do início. Dentro da tua casa. E dentro de casa. Muitas vezes a gente acha que o racista está longe, está na televisão. O racista às vezes está muito próximo. Ele está também. Está lá e está aqui. Todos nós somos potenciais racistas, homofóbicos e machistas também. É lamentável. A gente tem que se policiar todo o tempo para estar nesse processo de desconstrução e de se tornar um indivíduo melhor. Eu que agradeço aí a oportunidade. Ai, queria uma salva de palmas, gente. Esse policial dá gosto de cometer um crime. Ó. Quiriam, escolhe aí. Eu quero que você escolha aí pessoas para ganhar a pipoca do nosso amigo Mário Gomes. Bom,
Mas você quer deixar um recado? Pode dar um recado, por favor. Eu gostaria muito de enaltecer e parabenizar toda a equipe da produção. Você gostou do pessoal? Muito, o pessoal aí, colocou sempre atencioso. Eu também sou da equipe, poxa, tá? Muito bom. Quem é da equipe vai ganhar um abraço? Gosta, ainda mais eu que sou de longe. Quando a gente chega num lugar que a gente não conhece, a gente fica, pô, será que o pessoal vai me tratar bem? Se eu vou ser bem aceito? Pô, é muito bom isso. E isso tem em São Paulo. Tem no Rio de Janeiro também. Eu morei 2 anos no Rio. O pessoal é bastante acolhedor. O pessoal te trata como se fosse de casa. Como se fosse um irmão, um primo, alguém muito próximo, sabe? Então, de verdade, gostei muito e quero estender todos os parabéns, enfim. Ah, Cidinha se achando. Já saiu na capa da revista, agora um homem desse tamanho te elogiando. A equipe do Fala Itati é um grupo grande de pessoas que trabalham, são todos voluntários, que acreditam nesse processo. Todos que estão ali, eles acreditam mesmo. E agora é o seguinte, eu vou sair com você no Capão Redondo, vou xingar todo mundo e vou falar, vem brigar comigo agora. Vem brigar comigo agora que eu quero ver agora. O negócio vai ficar bom. Ô Pulga, DJ, olha, o nosso DJ Pulga, vem cá. DJ muito bom também, DJ muito bom, hein? O nosso DJ Pulga é professor de inglês. Pulga, senta aqui, Pulga. Pulga, será que dá pra gente levar pro Capão Redondo pra gente arrumar a confusão? Demorou. Sem confusão. Porque eu coloco o Pulga e o Kyrian. Eu acredito que pessoas como ele são de extrema necessidade para estar educando o nosso povo cada vez mais. Pela consciência. Não é que tem muita gente que fala que não tem lugar de fala. Pelo contrário, ele vai educar cada vez mais até as pessoas do tom de pele dele. É isso aí. É isso aí, gente. DJ Pulga, professor de inglês, DJ do Embu das Artes, que faz parte da equipe do programa Fala Itati. Ô Cidinha, senta aqui para ele conhecer, já que ele elogiou você. Você tá bem, mas bem da metida, né, Cidinha? Cidinha, você gostou do Kyrian? Adorei. Você adorou, Cidinha? Eu confesso que eu retiro o que eu tinha dito antes. Se tiver mais pessoas assim, da mesma triagem que a sua, viu? Pode passar meu telefone que eu vou estar conversando pra gente ter uma entrevista, né? Mais íntima, né? Pra fazer uma conversa mais, né? Profunda. Mas, Kyrian, eu quero que você escolha pessoas para ganhar os nossos brindes. Bom, respeitando a questão de tradição afrocentrada, eu quero escolher as pessoas mais experientes da plateia, as pessoas mais velhas, respeitando a ancestralidade, as pessoas que vieram antes de nós e que se nós todos estamos aqui, porque existiu uma mãe, porque existiu uma avó, uma bisavó, pessoas que enfrentaram as mais diversas opressões naquele tempo em que elas existiram. Então, quero compartilhar com essas pessoas. Top. Então, Cidinha, pode escolher. Dona Leris já ganhou, Dona Leris? Ah, Dona Leris, por favor, né? Dona Leris. Soninha, você ganhou, Soninha? Deixa eu ver. Quem mais? Daqui não dá pra gente ver, né? Mas, ó, o Kyrian, eu tinha dito... Cidinha, pode escolher, porque ele deixou aí, ó. Ele deixou em aberto. Cadê? Aqui, ó, que chique. Kyrian, nós preparamos uma homenagem para você, dos nossos artistas. Todo mundo que vem para o Fala Itati são artistas que são independentes, sem apoio, mas que vem para cá. A nossa equipe faz um trabalho maravilhoso de captação, a gente faz um trabalho de corte para que eles possam vender esse material e falar, olha, eu sou o dançarino, eu sou o artista. Isso para nós é muitíssimo importante. Bora para os presentes, Kyrian? Levanta aí. Gente, tira a foto aí que eu vou falar. Ó, tô pegando. Olha só, gente. Olha a Claudinei. Barbaridade. Como diz lá no povo do Sul, barbaridade, tchê. Eu digo, olha, meu querido, tirou a foto, que eu vou colocar assim, olha, invejosas de plantão. Tinha uma horrorosa aqui, a Roberta Rocha, eu vou falar pra ela. Vou falar pra ela assim, olha só o que eu estou pegando. Boa, teto maravilhoso. Cidinha, presente, o que ele ganhou? Mostra, porque a gente precisa mostrar os nossos presentes, Cidinha. Diga, Cidinha. Doce, da dona dos doces, e também vários sabores afro.
chocolates com sabores africanos, uma delícia, da Dona dos Doces. Domênico, uma amiga, você vai amar essas trufas, você vai amar. E agora eu quero que você sente ali, que iriam perto da Dona Sônia, porque nós iremos ter uma... Gente, eu tentei, viu? Ele vai sentar para ele assistir. Eu tentei fazer essa coreografia, juro que tentei, mas eu não consegui. O SAMU teve que chegar em casa. Eu tive problemas de saúde seríssimos, então eu vou deixar para que os artistas maravilhosos deem o show. Por favor, coloquem na nossa tela aí os nossos professores de dança, JC Santos e Flávia Mello. Com vocês no Fala aí, Tati. Bora! Gente, olha só, vem para cá, né? Fala para eles que fui eu que te ensinei. Com certeza. Todos os passos. Gente, na hora daquela que eles fazem, eu fui virar aqui e acabou. Foi o SAMU. Assim, de verdade. JC Santos e Flávia Mello, 2 professores. Vem aqui para o meio, deixa eu ficar no meio. 2 professores de dança maravilhosos estiveram aqui conosco junto com a apresentação do Ataliba. São professores profissionais, então eu vou dizer e vou recomendar. O telefone está ali na tela. O telefone e o contato, as redes sociais. A Flávia maravilhosa. Essa cintura dela fui eu que, inclusive, desenhei com base na minha. Como é que é, Flávia? Somos idênticas. Eu também acho que... Né, eu acho. São pessoas, são artistas que vieram aqui prestigiar o programa. E digo para vocês, entrem nas redes sociais, sigam e tornem a sua festa e a sua habilidade dançarínica melhor, porque os 2 aqui têm uma habilidade tremenda. Rede social. JC Santos Arte. Olha que chique. Flávia na rede. Ó, Flávia na rede. Telefone, JC. 11 9 70 25 8596. Pois é, está na tela, mas eu espero que vocês sigam e aproveitem todo o profissionalismo dessas pessoas maravilhosas. Claudinei, vamos tentar dançar tango nós 2 no próximo programa? No próximo, né? Ou na próxima encarnação. Quirion, você gostou? Maravilhosos.
são pessoas que apoiam o programa e que vêm aqui fazer o melhor do seu profissionalismo. Uma salva de palmas para esses dois maravilhosos. Obrigado, meninos. Satisfação. Obrigado, Flavinha. Pois é, gente.